bem-vindos a mais um episódio do nosso Ai Que Tudo. E hoje é um dia muito especial porque eu tenho agora novos 4 apoiadores e patrocinadores desse projeto que é incrível. A Discovel agora tem o carro por assinatura, o Sign and Drive. É prático demais. É assinar e sair com um carro 0 quilômetro. Então, assim, eu vou deixar o QR Code aqui, só aponta a câmera, entra direto no site e já faz a sua assinatura, tá? É a forma mais prática de ter um carro e resolver os problemas do dia a dia. Aí eu tenho agora a Turquesa Esmalteria, que me deixa cada vez melhor para receber os meus convidados ilustres. E lá você tem todos os tipos de serviço: coloração, manicure, pedicure, enfim, uma infinidade de serviços e com profissionais excelentes. E agora também tô sendo patrocinada e todas as minhas roupas serão da Vista-me, que é uma empresa e uma forma de compra muito interessante. Ela entrega, é por assinatura, você assina o Vista-me e recebe na sua casa uma mala com opções de roupas. Então, assim, é praticidade para quem não tem tempo como eu, e eu imagino todo mundo tá na loucura do dia a dia. Então, agora vocês vão ver aqui, Vista-me me vestindo, e eu espero que vista vocês brevemente. E por último, e não menos importante, a nossa Cacau Show, que tá sempre comigo, 3 unidades aqui na nossa região, em Cotia, no Jardim Primavera, quilômetro 39, e em Vargem Grande Paulista. Clarissa, eu adoro os produtos da Cacau Show e olha essas novas embalagens do Bendito Cacau, né, que é uma linha da Cacau Show deliciosa, e eu vim mostrar para vocês em primeira mão essa linha que é um espetáculo de embalagem e de delícia, tá? Mas vamos ao que interessa. Hoje eu recebo essa pessoa que, vou dizer a verdade, ele deu um up em mim, tá? Ele é Hugo Andrada, biomédico, especialista em emagrecimento e rejuvenescimento. E hoje ele vai falar tudo sobre esse mundo da estética, né? Esse mundo da beleza, que eu acho que nunca foi tão procurado como hoje. Então, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Roberta. O prazer é meu estar aqui. Já tem um tempo que eu te acompanho e eu vou te falar que eu estava super ansioso de vir aqui para bater um papo com você. Ah, que legal. É um prazer imenso te receber. Eu conheço muito da sua trajetória. Eu acho que a gente teve uma trajetória paralela, né? Muito interessante. Por coincidências de escritório, então a gente já teve escritórios muito próximos. E eu vejo uma evolução gigante na tua carreira, né? Eu acho que é fruto de muito trabalho, muito estudo que eu sei que você faz e do seu talento, né? Mas eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Bom, temos bastante tempo? Temos muito tempo. Bom, eu comecei na fisioterapia, eu sou fisioterapeuta também. E isso há quase 20 anos, né? Bom, tô entregando aqui alguns números. A idade. Não é? E aí, naquela época, eu comecei a ter alguns pacientes, trabalhava com a parte de ortopedia, que eu gostava muito. E aí, eu comecei a ter procura pela estética, né? A parte de drenagem linfática, já um pouco do emagrecimento naquela época. E aí eu comecei a me aprofundar e eu me apaixonei por essa área. Realmente era uma área que estava em ascensão naquela... Eu tô falando há 15, 20 anos atrás, sem falar hoje, né? Nossa. E aí eu fui cada vez mais indo atrás de cursos, congressos, muita gente nova, muitos profissionais excelentes, professores fantásticos. Depois eu engatei a parte da biomedicina, que também tem uma área gigantesca, né, de possibilidades. Cresceu também absurdamente. E hoje eu trabalho na clínica com toda a parte de alta tecnologia, a parte de emagrecimentos, métodos próprios para realmente
atender tanto a parte de rosto, corpo, bem-estar, enfim, a estética é o que ela tem para proporcionar. E eu sei que você tem um protocolo próprio, que é o RI, né? Que é a redução inteligente, que inclusive eu faço. E realmente foi efetivo para mim, né? E eu imagino que para várias outras clientes, né? Eu queria que você contasse um pouco como que você chegou nesse protocolo e quais são os resultados reais dele. Legal. Eu falo que o RI é meu filho, né? Ele tem 14 anos já. E na época, quando eu entrei nesse mundo da estética, eu acabei fazendo algumas especializações, alguns cursos. E naquela época, eu fiquei maravilhado pelas possibilidades. Porém, quando eu comecei a pôr em prática, porque na teoria tudo era lindo, maravilhoso. E quando eu comecei a colocar em prática, não funcionava exatamente como na teoria era para funcionar. E eu pensei, o que está acontecendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E aí eu fui validando e entendi que não existia naquela época produtos que realmente entregasse aquilo que prometia. Foi onde eu entrei no desenvolvimento. Eu acabei contratando uma empresa, graças a Deus conheci pessoas maravilhosas, e eu montei uma equipe e fui desenvolver um produto próprio, que naquela época já era uma coisa super absurda, Você está dizendo isso de 15 anos atrás? 15 anos atrás. Gastei um bom dinheiro, né? E fiquei, para dar uma resumida, praticamente 3 anos no desenvolvimento. Testava uma coisa, mexia na fórmula, não dava certo, testava, enfim, foram 3 anos, né? A família toda foi cobaia. Foi experimento. Foi uma cobaia. Meu pai que o diga. E aí, acabei chegando num determinado ponto da fórmula que começou a ter uma estabilidade. Falei, aí é o caminho. Eu fui testando, fui aperfeiçoando, comecei a ter resultados muito bons para aquela época. Fui associando algumas tecnologias e naquela época eu comecei a manter uma estabilidade de resultado que as pessoas perdiam de 8 a 12 centímetros em 4 sessões. Que isso já era uma coisa muito incrível. E aí depois foi aperfeiçoando mais um pouco tal, e hoje a gente consegue resultados incríveis, né? Você diga, com minha própria paciente. Exatamente, eu perdi 20 centímetros. 20 centímetros. E fora a melhora da pele, textura, o edema, a melhora da gordura, que tira aquela gordura compactada. Claro que o protocolo também estabelece um acompanhamento nutricional, as sugestões que a gente sempre dá, né? Temos vários parceiros que a gente sempre recomenda. E quando eu falo de emagrecimento, tá tudo englobado, né? É a transformação do todo. E hoje, ainda assim, é uma técnica muito eficaz. Sofreu já algumas atualizações. Inclusive, nós temos... Mas eu conto agora já? Será? Já conta já. Temos no forno para sair uma atualização do RI, que é o protocolo atualizado, que ele vai vir com mais potência, tendo uma melhora de 28% a 30% dos resultados que já eram excelentes. Sensacional. Sensacional. Tá quase. Tá quase? Tá quase. Ai, eu quero testar. Você já tá na minha lista. Eu já tô na lista, né? Agora, me fala uma coisa. Você pode dizer para quem não conhece, tá? Eu sei qual é o procedimento, ele é indolor, né? Ele não é desconfortável. Mas para quem não conhece… Como que funciona, exatamente, né? Como que ele funciona? Legal. Bom explicar. O que acontece? Existem algumas formas de você mobilizar a gordura. Ou uma lipoaspiração, que é um processo cirúrgico, mecânico. Existem as enzimas, né? Injetáveis, né? Injetáveis, que, sim, são fármacos, na verdade. Aqui essa terminologia enzima não é muito correta, mas são fármacos que vão quebrar a gordura, vai tirar o edema e tal. Tem a criolipólise também, que é muito legal, que é um método de congelamento. Então, você cria o quê? Uma lesão, uma apoptose. Então, essa gordura ela vai ser absorvida… Gordura não, né? A lesão vai ser absorvida ao longo de um tempo. E tem o RI, que é o quê? O RI, ele é um blend de ativos lipolíticos que eles estão dentro de um gel, né? Um gel especial. E eu aplico esse gel com ultrassom. Por quê? Porque eu consigo fazer com que o tecido seja permeado, absorvendo esses ativos. A composição desses ativos estimula uma adenosina, que é uma enzima mensageira que ela inicia a autolipólise.
Então ela quebra a própria gordura. O que é a gordura? A gordura ela é uma molécula de triglicerídeo que ela está armazenada e ela, quando está armazenada, ela tem as suas funções, de proteção, enfim, reserva de energia, mas ela está lá guardada. Para você acessar essa gordura, dos modos normais, teria que ter uma dieta muito restrita, teria que ter muita atividade física para que o corpo entendesse que precisa dessa energia. Então, o que o RI faz? O RI ele quebra essa gordura, ele facilita a dissociação do ácido graxo glicerol, transformando essa molécula em ATP. Porque o ATP o corpo consegue absorver. O corpo não absorve a gordura propriamente. Então, o que ele é, na verdade? Ele é um facilitador, onde transforma a gordura em energia. E aí sim, essa energia é absorvida dentro de 3 dias a 7 dias. Então, dentro de um protocolo de 4 sessões, isso já está mais do que validado, a gente consegue garantir que a pessoa perde de 8 a 12 centímetros. E esse é o mínimo de 4 sessões que você indica, né? Ou cada cliente tem um protocolo, você chega e avalia, é isso? O que a gente faz lá na clínica? Primeiramente, a pessoa passa por uma avaliação, onde eu faço toda uma análise de bioimpedância, faço uma análise com a parte física, dobra cutânea, faz foto, faz medida, né, faz uma análise toda clínica da pessoa para saber as condições de saúde. E ela estando apta, ela pode já se submeter ao procedimento. Tá. E ali a gente recomenda um protocolo de 4 a 8 sessões de acordo com a necessidade. Se é uma pessoa que tem pouca gordura, menos sessões já resolveria. Se é uma pessoa que precisa também de um acompanhamento de emagrecimento, a gente já geralmente coloca 8 sessões, faz um acompanhamento um pouquinho maior para poder ter tempo para ter essa mobilização de mais gordura. E ainda assim, né, quando a pessoa precisa de um acompanhamento nutricional, a gente também recomenda profissionais para poder também dar esse suporte na transformação dos hábitos de vida, que isso realmente que faz a transformação no corpo da pessoa. E o legal é que você tem um gel, né? Esse gel que você usa no seu protocolo, você tem à disposição também da cliente. Eu uso, né? E realmente, até comentei com você, num verão, que eu tava na praia e muito sol, e eu senti aquela sensação de hidratação mais fortemente, né? assim. Isso mesmo. O que acontece, né? O que normalmente aconteceria? Você começa a emagrecer, a tendência é que você perceba que você fique mais flácida. Porque a gordura tem o quê? Ela ocupa um espaço, saiu a gordura, a pele vai soltar. Vai ficar mais soltinha. Então, já pensando para não trocar um problema pelo outro, eu desenvolvi outro produto, que é uma formulação parecida, mas diferente, onde tem uma abordagem mais para flacidez, que tem ativos como o ácido hialurônico, ativos que melhoram a hidratação da pele, para que você, desde o primeiro momento, já comece a tratar essa pele e que no final você perceba que tudo melhorou, né? Não trata a gordura, agora vou tratar a pele. Não, você já trata tudo desde já. E, consequentemente, você melhora a celulite. Quem tem problema de lipedema também consegue ter um resultado excelente. É sensacional. Não, é sensacional mesmo. Para quem não conhece, eu fiquei surpresa. E eu vou dizer uma coisa. Quando eu comecei, eu falei assim, eu quero ver esse milagre acontecer. Claro que, assim, é o que você falou, tem que ter a paciente, ela tem que ter muito em mente que não dá para você fazer isso e não se cuidar na parte de nutrição, fazer um esporte, uma atividade física, né, complementar. Mas sabe o que acontece? Que eu vejo, assim, um nível de satisfação muito grande dos pacientes. Não tirando o mérito e a necessidade, né? Você tem que fazer dieta? Tem que fazer dieta. Tem que treinar. Só que o resultado de uma dieta e de treino, ele demora um pouco. É 30, 60, 90. Quando você faz mais ou menos, é 6 meses para você começar a ver resultado. E essa demora de ver resultado desmotiva. Então a pessoa ela começa a ter algum resultado, mas ela cansa, não vê muito resultado, aí ela para. O que o RI faz? Como o resultado do RI é literalmente de uma semana para outra, 2 sessões você já começa a ver resultado, isso te motiva. E essa motivação faz com que você queira mais. Então você começa a treinar mais, você começa a comer melhor. Então assim, eu falo que o RI, quando ele está associado a uma atividade, associado a uma dieta, ele consegue potencializar o resultado, porque a pessoa fica mais focada, o foco dela entrega mais resultado. Então, por isso que eu falo, 30 dias, eu já vi gente transformando o corpo
e aqui na Granja muitas já passaram e posso falar que todas podem falar a mesma coisa, é um resultado muito rápido e o fato de ser rápido, a pessoa mantém firme. Tudo bem, né? Tem as suas oscilações, tem hora que você está menos motivada, tem hora que você está mais motivada, mas você tem um recurso que você sabe que rapidamente você consegue resultados mais rápidos, entendeu? É verdade. E me diga uma coisa, assim, do tempo que você tá aqui, você acha que mudou o comportamento de quem te procura? Então, a gente está vivendo um momento muito promissor, né, no emagrecimento. Por conta das canetas emagrecedoras, né, é realmente um grande aliado, ajuda demais quando você usa da forma correta, né? E você tem uma melhora de um lado, mas eu tô vendo muita gente com piora de outro lado, né? Tendo uma percepção de um envelhecimento mais acelerado, o rosto. Então, assim, tá melhorando uma coisa, mas tá começando a ter outras queixas. Então, eu acho que, assim, a tecnologia, né, ela tá avançando absurdamente para que as pessoas possam ter acesso e ter uma melhora da sua imagem, da sua saúde. Só que tem que tomar muito cuidado onde você tem acesso a determinadas medicações, onde você, determinados profissionais, né, às vezes não muito preparado e pode provocar um problema. Então, assim, eu acho que é interessante, realmente, a gente está vivendo um momento onde as coisas estão mais acessíveis, mas precisa tomar muito cuidado, porque é uma coisa nova, né? Então, tudo que é muito novo tem aquele boom, mas não sabe o que vai acontecer. E tudo que você usa de uma forma indiscriminada, sem uma orientação, você pode melhorar uma coisa e ter problema no futuro. Então, tem que ter muita responsabilidade, né, para que você possa usufruir e não ter problemas. Eu não tenho dúvida. E assim, eu acho que também a gente passou por um processo de mudança de comportamento. A gente teve no passado aquela loucura por preenchimento, o Botox. Né? Então você via aqueles rostos mais plastificados, menos naturais. Eu acho que agora tá vindo para um retrocesso. Isso é bem verdade. Que eu acho melhor, que é um semblante, uma face, um procedimento mais natural. Você sabe que eu sempre fui adepta a esse lado, né? Mas eu percebo conversando com outras mulheres. E a gente vê muito isso na mídia, né? Sim. Pessoas tirando boca, tirando preenchimento. Você constata isso no seu consultório? Eu sempre tive uma linha bem natural. Eu sempre gostei, eu nunca gostei muito desses excessos, né? Até pacientes que passavam, não, mas eu quero pôr mais, eu quero fazer. Eu falo, olha, eu não te recomendo. E realmente, por eu não acreditar que pra você vai ser bom, eu prefiro não fazer. Procure um profissional que realmente consiga suprir o que você está buscando. Já vários pacientes, né, eu acabei não concordando, porque naquele momento eu já não achava que era viável. E aí agora sim a gente vê que mudou esse comportamento, onde não estão mais colocando preenchimentos em excesso, né? Acho que é tudo por uma necessidade. Realmente precisa? Tem que realmente fazer uma reposição? Ok. Agora colocar para ficar inestético, né? Porque quando você exagera, você tem uma melhora momentânea, porém, em pouco tempo você tem uma alteração do formato do rosto, né? Ou quando você coloca muito preenchedor, pode começar a ter edema. Então, tem algumas complicações que podem acontecer por conta do excesso, pelo mau uso, né? Então, lá na clínica, o que a gente sempre recomenda? Vamos realmente recuperar essa pele, rejuvenescer, trazer a sua identidade de volta, né? Você se enxergar de novo, e aí você vai avaliar. Legal, gostei, tô bem, tô jovem, tô com a pele boa. Precisa fazer algum preenchimento? Acho que precisa um pouquinho. Então, vamos devagar, né? Começa com um pouco preenchedor, faz, se adapta. Precisa de mais? Por isso que eu sempre tenho o hábito dos pacientes terem uma frequência de acompanhamento de 3 em 3 meses. Entendi. Então, de 3 em 3 meses, eu marco um retorno e eu vou acompanhando. Faço foto, avalio, e a gente avalia junto o que precisa,
né? Então, assim, acho que esse acompanhamento mais próximo garante que a pessoa não tenha aquela sensação, tipo, nossa, tô ótima, nossa, agora eu tô horrível, sabe? Tô péssimo, não. Então você vai mantendo, né? É um processo. como se fosse uma manutenção. E você Sim. tá sempre bem, que essa que é a ideia, né? O que eu vejo também, teve uma mudança também de comportamento, eu digo, dessa geração mais jovem, né? Que a gente vê também que os filtros né, das redes sociais, a gente invariavelmente, né? Isso, eu me coloco nesse lugar também, que a gente tem que tomar muito cuidado, e você sabe disso, né? Porque o filtro é algo irreal e inatingível. E muitas vezes a gente quer chegar nesse lugar, que é um lugar inexistente, né? Eu sempre fui contra, assim, eu sempre recomendei, né, que as pessoas não ficassem usando muito filtro. Por quê? Primeiro porque, como você falou, o filtro traz um formato e um rosto que às vezes não é possível para aquela pessoa, né? Usar um filtro de cor, uma coisinha assim, ok, até é aceitável no meu ponto de vista. Até porque se a pessoa só usa filtro, faz foto de filtro e tal, e né, posta até com foto e tal, aí você vai conhecer a pessoa, né? As pessoas vão se encontrar e não se reconhece, né? Eu até uma situação bem, que eu deixo sempre muito clara, eu já acho cúmulo profissional que usa filtro. Profissional que cuida do rosto, né? Que cuida então de você beleza. Não usa? Eu não uso, jamais. Você não precisa, né, Hugo? Estética. Aí, ó, estética. Uma pele maravilhosa. É high pro. High pro. Nós vamos chegar lá. Bom, eu acho literalmente o cúmulo. Eu acho feio que profissional tá lá vendendo beleza, estética. Aí você vai ver foto, vídeo, cheio de filtro. Tá, né? Se cuidem, né? Porque assim, é aceitar um pouco as imperfeições. Você não tá com a pele perfeita, ok, tem tratamento pra isso. E não precisa também estar perfeito, né? Porque a perfeição, ela é uma utopia. E é uma questão muito pessoal. O que é perfeito pra um, o que é perfeito pro outro. Então, assim, falando de profissional, não falando que as pessoas não possam. Pô, cada um faz o que quiser. Claro. Mas acho que profissional que trabalha com isso, não deveria. Que eu acho que é meio incoerente. Eu já há muito tempo, não vou falar que eu nunca usei, antigamente eu usava, né? E aí eu fui percebendo, avaliando, falei, gente, não faz sentido. Eu parei, aboli, e até pessoas próximas de mim que trabalham com imagem e tal, falaram, não usa filtro, vamos cuidar da pele, aprende a usar uma luz, tal, que isso já é suficiente. Pronto, chega de filtro, no filtro. E eu vejo isso. Ele, quando faz vídeo comigo, ele não quer que eu use filtro. E realmente, você começa a se identificar mais. É o que você falou, né? Encarar suas imperfeições. E isso foi legal de você dizer. Porque, às vezes, também a gente tem, do outro lado, né? Como paciente, como cliente, a ideia de que esse médico, esse especialista, vai te julgar. Né? Então, assim, eu não tô perfeita. E aí, você às vezes tem até receio de ir. Porque eu já fui, tá? Em profissionais que começam. Ai, olha, seu olho, sabe? Eu acho que... E aí eu falo, mas eu não quero mudar. Eu não quero mudar meu rosto, né? Eu quero melhorar. Mas eu não quero mudar. E eu já tive algumas passagens nas quais me deixaram bem preocupadas, assim. Porque eu confiei e saí com um rosto completamente diferente do que eu gosto. Né? Então, agora, me conta uma coisa assim, na sua clínica, já teve algum caso de você discordar com a paciente, então ela chegar e falar, não, eu quero aquela boca absurda, eu quero bochechão, eu quero mudar a minha mandíbula, né? Aqui o formato do rosto. Já. E nessa situação, como que você lida com isso? Então, só na igreja são quase 15 anos que eu tô aqui, né? Então já passaram muitas pessoas, né? E pessoas que às vezes precisavam de um suporte, né? Psicológico também, né? Então às vezes a pessoa tem uma imagem dela que por mais que você faça procedimentos, não vai resolver. Ela não é uma questão de disfunção da própria imagem. Entende? Então quando a gente pega um paciente com esse perfil, eu vou com muita calma. Eu vou mais devagar ainda do que eu já iria em outra situação. Por quê?
Obviamente, a gente tenta sempre trabalhar para que fique bom, né? Claro, claro. Mas como a pessoa não tá entendendo o que tá acontecendo, por mais que você faça procedimentos, nunca vai estar bom para ela, entende? Então, eu sempre tento ter muito cuidado com esses pacientes de excessos e eu literalmente não faço. E aí, na maior parte das vezes, elas entendem e a gente vai devagar. E aí, esse ir devagar, ela vai entendendo, vai se reconhecer e falar, realmente ficou bom assim. E aí, mas teve uma situação em particular que, não, mas eu quero fazer tanto. Eu falo, infelizmente, eu Não não faço. concordo e comigo você não vai conseguir fazer. Porque é o meu nome, é o meu trabalho, né? Se tem alguma coisa errada ou de repente já fica insatisfeita, enfim, é uma história a zelar, né? Então eu prefiro às vezes pecar por menos do que Sim. fazer o que a pessoa quer e ter problema depois. Eu acho que você tá completamente certo, assim. Porque é o que você falou, muitas vezes o problema não tá na imperfeição, né? Tá na cabeça, né? Uhum. Quer dizer, essa pessoa tá infeliz, tá vivendo um momento difícil, e aí impacta na imagem, né? A primeira coisa é isso, né? A gente quer mudar a nossa imagem, às vezes por uma dor interna, né? É claro que quando você melhora a autoestima da pessoa, tudo melhora. Né? Na maior parte das vezes eu falo assim, quando a gente tá com a autoestima boa, a gente não tem problema. Não tem boleto pra pagar, tudo fica mais fácil. Porém, existem algumas pessoas que precisam realmente de um suporte, né? Como você falou, entender um pouco mais a fundo. Todo mundo trabalha com essa área, tem que ser um pouco psicólogo também, né? Tem que entender o que tá acontecendo. Claro que a gente não entra nessa seara porque não é da nossa área, mas é importante você dar um direcionamento, né, para que ter profissionais que você possa recomendar para dar um suporte também. Porque senão você melhora uma Claro. coisa e piora outra Claro. e nunca vai ficar bom. E me diga uma coisa, os homens andam procurando muito por procedimentos estéticos? Olha, a maior parte é mulher ainda, né? Eu acho que falo que 78%, livro quebrado, né? Ainda as mulheres dominam, mas os homens estão super vaidosos. Então, Super. né? Eu tenho um bom número de homens na clínica, até por conta do RI, porque como o método RI não é invasivo, não dói nada, zero. Então, os homens gostam muito de procedimentos que não sentem dor, né? Mulher até aguenta. Mulher fala que arranca a perna dela pra ela emagrecer, ela aceita. Eu ia falar isso, a mulher é muito mais forte, né? No sentido de dor, né? Super. A gente tava comentando hoje de manhã sobre isso, né? Eu acho que por questão da gravidez, TPM, né? Menstruação, Sim. enfim. A gente é preparada, né? Desde que a gente nasce pra isso, né? Mas os homens, eles estão fazendo, e eu falo que os homens são bem fiéis, eles começam a fazer bonitinho, depois quer fazer mais. Então, a gente tem um público bem legal masculino. E hoje a procura na clínica. Qual é o queridinho da vez? Olha, o RI é implacável, né? Sempre tem, porque é o nosso carro-chefe. Mas a sensação do momento é o High Pro, que é ultrassom microfocado, que realmente é revolucionário. Até porque, né, até quando eu coloco alguma coisa nova na clínica, e você sabe disso, eu sempre vou muito a fundo, né? Eu vou estudar, eu vou fazer curso, eu vou testar e tal. E eu acabo criando coisas próprias, né? Eu tenho esse lado, né? Esse lado mais inventivo. E eu acabei criando uma metodologia, uma técnica própria, onde eu consigo entregar resultado em uma sessão. Você vê que, assim, às vezes o que normalmente levaria 2, 3, 4 sessões, na primeira sessão a pessoa já tem o resultado. Claro que não é só isso, né? Tem toda uma avaliação e tal. Mas essa técnica em especial que eu desenvolvi, a gente consegue realmente otimizar resultado em menor tempo. E me diga uma coisa, para quem também não conhece o High Pro, qual que é a grande diferença dele diante dos outros procedimentos? O High Pro, ele veio da família do Ultraformer, né? Eu acho que é um nome mais comum que as pessoas conhecem. O que é essa tecnologia? Um ultrassom micro e macro focado, que quando você passa na superfície da pele, ele consegue emitir ondas sonoras e você vai atingir camadas mais profundas. Pode atingir músculo, gordura, pele, enfim, você determina onde você quer chegar de acordo com o que você precisa. O que acontece? Você cria microlesões
no tecido, na camada onde você quer atingir. E essa microlesão, ela faz com que o seu corpo cicatrize, né? Você vai ter ali a cicatrização daquela microlesão. E dentro do processo da cicatrização tem a formação do colágeno. Porém, como é um efeito térmico, ele faz uma retração. Então, aquele rosto mais pesado, mais volumoso, que você quer dar uma ajustada, com o Hypro, o ultrassom microfocado, você consegue dar uma encolhida nele. Por isso que a gente percebe que o contorno mandibular melhora, o arco do zigomático, papadinha, fora o corpo também, né? A gente pode fazer no corpo. Então, isso e eu é não sensacional. sabia, porque diz que é sensacional também no corpo, eu nunca fiz. Você consegue tratar a gordura localizada, flacidez, celulite, você trata tudo. Qual que é a grande diferença dessa tecnologia? O Ultraformer, que ainda existe, a apresentação dele são ponteiras, onde você normalmente adquire ali um plano onde você paga número de disparos. Então você passa por uma avaliação e o profissional vai te avaliar e falar: acho que para você tem que ser 2.000 disparos. E ok, você pagou 2.000 disparos e você vai receber 2.000 disparos. O Hypro você não paga o disparo, você paga a sessão. Se na hora da avaliação eu percebo que você tem uma assimetria onde um lado é mais pesado que o outro, eu não vou limitar em 2.000 disparos. Eu vou chegar numa quantidade de disparo para igualar o outro lado. Porque a ideia do procedimento é trazer o quê? Uma harmonia para o teu rosto, já corrigindo essas assimetrias, que já é um pouco da harmonização, né? O que é harmonizar? É você começar a corrigir essas diferenças para ficar mais simétrico, e com o Hypro a gente consegue isso. E você, na hora que você está fazendo o Hypro, você consegue visualizar isso? Então, por exemplo, você está fazendo ali no meu rosto. Fala, peraí, aqui parece que tem um pouco mais de gordura. Ou na hora você consegue ver essa retração? Na hora, eu faço uma avaliação prévia para saber onde que eu preciso trabalhar um pouco mais. Sim. Eu já faço essa análise. E na hora que eu tô fazendo, eu vou vendo o resultado. Porque tem um ponto certo que você tem que chegar. Não é só passar. Você tem que atingir um ponto. Mas é perceptível na hora que você tá fazendo? Na hora. O que é comum que eu peço para os pacientes? Eu falo, ó, puxa a sua bochechinha antes. Aí eu começo a fazer. Eu falo, puxa agora. Nossa, realmente tá duro, entendeu? Já tá firme. É na hora, literalmente. Então, se eu percebo que tem essa assimetria, que normalmente todo mundo tem. Não tem uma pessoa que não tem um lado diferente do outro. Sim. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Então, se eu percebo que tem aquela diferença, eu já trabalho ali para corrigir, para a pessoa já sair pronta e não precisar corrigir depois. Então, na sessão, eu já entrego esse resultado. E dizem, eu leio muito sobre isso, assim. E dizem que a melhor combinação é esse tipo de procedimento, do Hypro, que é o microfocado, isso, né? Ultrassom microfocado. Exatamente, ultrassom microfocado com bioestimulador. É uma verdade isso? Tá estudado. Ou é mito? É super verdade. Claro que a família dos bioestimuladores são gigantescas, né? Tem muitos. Então, esse casamento, ele é perfeito. Porém, precisa de uma avaliação. Se eu tenho um rosto que ele é mais volumoso, mais pesado, só o Hypro é suficiente. Mas se eu tenho um rosto que é uma pele mais fina, uma pele mais madura, com aquela pele mais craquelada, que eu quero realmente bioestimular a epiderme, criar realmente uma densidade dérmica maior, associar um bioestimulador é o casamento perfeito. Porque eu consigo trazer um volume, uma espessura dérmica em determinadas regiões que o Hypro não vai fazer. O Hypro, pensa que o Hypro ele vai pôr num lugar. Só que vamos supor, normalmente a gente começa a perder com o processo de envelhecimento o arco do zigomático, que é a pré-maxila, e essa região do rostinho. Então começa a descer aqui e aí começa a formar o bigode chinês, né? O famoso bigodinho. Se eu faço o Hypro ele vai dar uma encolhida aqui e vai pôr um pouco no lugar. Só que ele não vai dar volume, ele não vai devolver pro lugar o que você tinha antes. É onde eu entro com o bioestimulador. Entendi. Depois eu jogo um bioestimulador aqui, aí ele faz o quê? Ele faz uma atração como se fosse um lifting e você rejuvenesce 5, 10 anos. Isso é a grande diferença de uma cirurgia, né? Quer dizer, você consegue hoje, através da tecnologia e desses procedimentos e conhecimento, né, ter resultados que no passado a gente só tinha com cirurgia, né? Claro que o Brasil ele é um país que
é campeão em cirurgias plásticas. Eu sei né? disso. Porém, essas tecnologias e essas técnicas, ele tá realmente comendo uma boa fatia dessas pessoas que estão deixando de fazer cirurgia para qualquer coisa e fazendo esses procedimentos estéticos e estão tendo resultados fantásticos. Novamente, quando bem executado, né? Sim. Infelizmente, tem muitos profissionais que se aventuram e, por falta de conhecimento, acabam cometendo alguns erros e prejudicando os pacientes. Então, a gente sempre orienta o paciente. Investiga, vê se realmente tem um histórico, se tem resultados, né? Vai atrás, realmente, se aquele profissional tem uma licença, se o estabelecimento está cadastrado, tem Anvisa, enfim, vai no Reclame Aqui, né? Dá uma olhada, porque infelizmente, tem muita gente fazendo bobagem por aí. Né? Não é só abrir uma clínica bonita, uma foto bonita no Instagram e achar que todo mundo, né, tá tudo certo. E tem muita gente cuidado. que vai pelo preço, né? O tipo da... Pior ainda. Pior ainda, né? Isso é uma coisa que eu sempre discuti, né? Eu acho que, assim, tem coisas que tem um valor, não tem preço. Né? Você tem que entender o valor daquele profissional, né? O conhecimento daquela... a reputação daquela clínica, Sim. né? Então isso tem que tomar muito importante. Cuidado com o Instagram, né? Porque no Instagram é tudo lindo, as fotos são perfeitas, as pessoas são tudo perfeitas, mas tem que ver realmente a realidade. Tem recomendação, tem indicação. Eu te falo porque na minha clínica eu mal faço divulgação. Todo mundo que frequenta lá é por indicação. Indicação, você tem muita indicação, né? 90% é indicação. Uma pessoa vai trazendo a outra e eu tô muito feliz por isso, porque é a realização que o trabalho está sendo bem executado, né? Então, eu falo sempre, poxa, e claro, que também a gente tem que concordar, que você manter hoje uma empresa aberta, nos moldes que é a minha clínica, existe um custo operacional. Né? Então, se você tem lá um concorrente, um vizinho, que tá te cobrando 30%, 40% a menos... Duvide, né? Duvide. Alguma coisa tá estranho, né? Então, realmente é importante que o paciente, o cliente, seja mais preocupado em relação a isso, porque, é a saúde dele, é o rosto dele, é o corpo dele, né? Colocar qualquer coisa no seu corpo. Tem Anvisa, não tem? Então, tem que realmente investigar. Eu sempre falo para os pacientes, até sendo muito aberto, se você vai em algum outro lugar, pergunta, deixa eu ver, qual o produto? Deixa eu ver a embalagem. Me mostra. Exatamente. Não tenha medo. Se a pessoa já chegar com a seringa pronta... alguma coisa... Entendeu? Não, veja o caso das canetas emagrecedoras. Exatamente. Né, o que aconteceu agora, né? E a gente vê quantas, né, que são... Nossa, falsificadas. Piratas, falsificadas, enfim... É um cuidado que se tem, né? Lá a gente tenta trabalhar com toda a transparência, tem todo o prontuário, tem como rastrear qualquer produto. Tem que ser assim, é uma segurança para o paciente e uma segurança para a gente também. Claro. Né? Tem que ter. E me fala uma coisa, tem uma idade mínima que você atende, por exemplo? Já chegou uma mãe com uma adolescente e que queria um procedimento estético e você negou, por exemplo? Então... a gente atende adolescentes lá na clínica, mas são disfunções diferentes, né? Geralmente é um tratamento de pele, uma acne, já tá preocupada ali, né, de uns cuidados iniciais, né, começar a usar protetor, qual produto que pode usar nessa faixa etária. As minhas sobrinhas, né, passam comigo, então assim, enfim, a família toda passa, né? Então... Mãe e pai eu já conheci, mãe, tá? Pai, todas as irmãs, isso eu já sobrinhas, conheci. Irmãs tias e tios, todo mundo. Não, isso é uma boa propaganda, né? Porque se a família passa, não é verdade? Sim, é sinal porque que aprova, é sinal né? que aprova. Mas nunca chegou, e até se chegasse, também não teria indicação para procedimentos mais, né, delicados. Preenchimentos, bioestimulador. O bioestimulador. Precisa, a né? partir de que idade o bioestimulador que você indica, por exemplo? Teoricamente, a gente recomenda a partir do processo do envelhecimento. A gente começa, de fato, a ter o envelhecimento do tecido a partir dos 25 anos. Pois é. Sério? É claro que não. Eu achei que era... Não, eu sei, mas eu achei que era um pouco mais. Mas é exatamente esse ponto, porque tem a questão genética também, enfim, cuidado, assim. Então a gente sempre faz uma análise. Mas normalmente, com 30 anos, 35 anos, você já pode começar a se preocupar com isso. Por quê? Porque você já vai criando uma poupança de colágeno
para que você não tenha aquela sensação do envelhecimento, né? Eu acho que isso é a estratégia ideal. Claro que se você chega lá com 40, 50, 60, você consegue recuperar o tempo, né, passado. Mas se você já tiver como ter esse acompanhamento desde muito cedo, é o ideal, pra ser bem honesto. Eu comecei com 25, né? É mesmo? Eu não, comecei bem mais velho. É. É. A hora que eu aprendi qualquer coisinha, eu já tava fazendo em mim, sempre. Né? Imagino. Tá. Mas então, e me fala uma coisa, você faz harmonização facial. Você disse, o Hypro não deixa de ser, né, um harmonizador facial. Ele é um harmonizador. Ele porque né? O que é harmonizar, né? É porque o conceito de harmonização, o pessoal acha que é só preenchimento. Vamos preencher. E não é bem por aí. Quando você vai harmonizar um rosto, ou até mesmo um corpo, você vai avaliar o quê? Vamos falar de rosto. As assimetrias, é o que geralmente eu avalio. Tá um rosto, claro que a gente sempre questiona o que te incomoda, pra gente ser mais pontual. E aí a gente começa um trabalho de harmonia. O quê? Deixar um lado mais parecido com o outro. Se tá com o lábio mais invertido, mais fininho, a gente faz uma hidratação nesse lábio. Tá com olheira, a gente faz um preenchimento de olheira. Tá com o processo de envelhecimento da pele, a gente estimula esse colágeno. Tá com uma textura craquelada, uma textura mais áspera, a gente faz uma troca dessa pele para trazer uma pele mais viçosa. Então, quando a gente fala de harmonizar, é você tratar todas as esferas para trazer o que? Um rejuvenescimento e uma harmonia da imagem da pessoa. Isso é harmonizar. Entendi. E quando necessário, você usa algum preenchedor, né? Tem um queixinho mais retraído, fica mais harmonioso fazer um pouquinho do queixo para ficar com um perfil mais simétrico? Fica. Tá com a bochechinha caída? Fazer um preenchimento profundo para sustentar, vale a pena? Vale, então faz o preenchimento. Então é uma coisa, um olhar mais amplo. Isso é harmonizar. E você acha que quais são os principais erros na harmonização? Existe? Olha, existe. Excessos. Acho que você querer dar um tiro de canhão pra matar uma formiga, né? A pessoa chega lá, vamos preencher. Acho que isso não é bem o caminho. Mesmo que a pessoa precise, vamos lá, vou fazer 10 ml, 20 ml, que não é muito, tá? Mas só pra pessoa entender. Eu começo com 5, faz 5, espera um tempo, faz mais 5. Você vai fazendo compassadamente. Eu gosto dessa linha. Tá. Né? Tem profissionais que trabalham 20, 30, 40 ml de uma vez. Eu não faria. Tem gente que faz e tá tudo bem. Acho que tudo é uma questão muito pessoal. Mas indicações de procedimentos errados. O próprio Hypro. O Hypro é maravilhoso. Mas na mão de pessoa errada é uma arma. Pode acabar com essa pessoa. É mesmo? Sim. O que pode gerar de negativo, por exemplo? Como você consegue retrair algumas estruturas, o que normalmente acontecia com Ultraform antigamente, que algumas pessoas começaram a fazer uma mídia negativa. O pessoal começou a trabalhar a gordura do rosto e ao invés de você ter a retração para diminuir o excesso de flacidez, começou a ter uma flacidez acentuada. As pessoas começaram a perceber que ficaram mais flácidas do que antes. Porque tirou a gordura de sustentação, que aconteceu com o rosto, desceu. É mesmo? Então, quando mal feito, ou feito de forma equivocada, você piora o rosto da pessoa. Tem que tomar muito cuidado. Até porque... Nunca pensei nisso. Pensando na anatomia do rosto, cada porção do rosto tem uma profundidade diferente. Não é tudo igual. Então, eu quero atingir aqui é uma profundidade. Quero atingir aqui é outra profundidade. Quero atingir aqui é outra profundidade. Então, tem que ter esse olhar e essa análise mais anatômica e técnica para você poder realmente entregar um resultado satisfatório. Senão, você vai fazer e depois não dá para reverter, né? Então, não dá para reverter. Gordura foi embora, saiu. Entendi. Aí você vai ter que fazer outras coisas para preencher. Para preencher, mas não é o ideal, né? É por isso que é tão importante, né? Um profissional que entenda e que saiba, né? Usar desse procedimento, né? Porque a gente lê muito, chega muita informação de estética. Até porque fica na moda, né? O pessoal começa a ficar muito, não popular, fica mais, como é que se diz? De acesso, né? Claro, porque não é tão difícil, as pessoas alugam e tal. Mas eu sempre falo, você pode ter uma Ferrari, mas se você não souber dirigir, você não sai do lugar.
É isso aí. Então o Hypro, enfim, eu falo do Hypro, mas todas as tecnologias, até um ultrassom que parece inofensivo, mal usado, é uma arma. Você cria um buraco na pessoa. Então tem que tomar cuidado. Entendi. Muito Entendi. cuidado. E me fala uma coisa, hoje na clínica, tem algum procedimento que é mais procurado? Olha, lá a gente tem uma diversificação muito grande, né? Até porque lá a gente atende muitos procedimentos, a gente tem uma variedade gigantesca de possibilidades. Toda a parte de rejuvenescimento, emagrecimento, tratamento da pele, celulite, lipedema. Eu investi muito em tecnologias também, né? Tenho grandes parceiros que acabam trazendo sempre as máquinas mais modernas para mim. Eu falo que o ranking número 1 hoje tá RI Hypro, né? Eles são os campeões, até porque a sensação, quem entrar no meu Insta vê que eu só falo disso. A gente trabalha muito com a parte de rejuvenescimento, então assim como você colocou, associar o bioestimulador também é carro-chefe. E também não cai de moda, né? Botox, né? Sim. Tem essas coisas que são mais, eu falo que é o feijão com arroz, né? É o feijão com arroz, é o dia a dia, né? É o dia a dia. É o dia a dia, Tem né? que ter. E aí, peeling, né? Porque você começa a tratar tanto dentro, melhora fora, melhora. Mas às vezes precisa fazer um peeling, uma troca dessa pele, né? Trazer uma pele mais viçosa, mais lisa. E também temos na clínica um procedimento que inclusive você fez, que é o Homer, que é uma tecnologia laser, não ablativa, ela não machuca a pele e ela dá um clareamento da pele, fecha os poros, você pode fazer em qualquer momento do ano. Também Então, super é surpreendente, né? Porque eu lembro, a primeira vez que eu fiz um peeling, eu tô dizendo sei lá, 20 anos atrás, ou até mais. Você era criança? Não, quase. Mas assim, Hugo, eu lembro que eu fiz um peeling de cristal. Eu nunca mais vou esquecer Tava toda disso. arranhada. Arranhada? Eu lembro que eu viajei pro interior e eu fui com aquela vermelhidão e no final de semana começou, a minha pele ficou craquelada, grossa, e começou a cair pedaços, Sério? assim. E doía, né? Porque é muito invasivo. Sim. Foi um procedimento que eu lembro até hoje. Eu falei, nunca mais. Tanto que quando eu fui fazer o Homer, a primeira pergunta que eu fiz pra você, machuca? Porque era essa a minha impressão sobre peeling. Sim. Entendeu? Aí a gente olha, tudo bem, é um tempo, mas não é um tempo tão grande assim. Como mudou a tecnologia, né? De lá pra cá, né? Existem, porque assim, tudo é possível, né? Existem peelings que você pode trabalhar camadas mais superficiais, causando uma lesão muito pequena. E às vezes com esse mesmo peeling causar uma lesão grande. Depende muito do profissional e do que você quer atingir. Mas se é uma pessoa que não pode ficar com aquela lesão, não vai ter um pós, vai estar em tempos de sol, você não vai fazer um procedimento de grande lesão, né? Então assim, hoje a gente tem tecnologia onde você consegue entregar resultados sem machucar a pele, comparado a procedimentos que se faziam antigamente que machucava toda a pele. Por exemplo, o CO2 é maravilhoso. Nossa, mas não é pra CO2 todo mundo. Entendeu? Dá resultado bom? Dá resultado. Eu fiz. Você Não, fez. foi bem, assim, deu pra aguentar. Uhum. Eu lembro que eu fiz até um publi no mesmo dia. Foi, né? Eu tenho até hoje aqui. E assim, ficou vermelhinho, mas nada no dia, né? Depois, claro. No seu caso, eu usei uma técnica pra proporcionar uma lesão mais superficial. Entendi. Entendeu? Poderia ter feito para gerar uma lesão de retração, que eu quero realmente uma coisa que aí teria um tempo de recuperação maior? Poderia. Então, o que é importante? O profissional avaliar o resultado que ele quer atingir e a vida da pessoa. Sim. Porque senão, por exemplo, tivéssemos feito um peeling extremamente forte, que você fica aí de 15 dias em casa. Sim, em casa. Como é que você faz para trabalhar? Realmente. Tinha como, não fazia sentido. Então, a gente como. optou em fazer outros procedimentos mais superficiais, mas que ao longo de um tempo te entregam o mesmo resultado. Sim. Essa foi a estratégia. Bom, a gente tá meio que no final, mas eu vou fazer um bate-bola com você, que eu criei aqui, tá? E aí você vai me respondendo. Bioestimulador substitui o peeling? Eu acho que ele complementa. Eu acho que o bioestimulador
sozinho ele tem uma potência. Você associar um peeling, você tem uma potência dobrada. Desculpa, eu fiz a pergunta errada. O bioestimulador substitui o lifting. Ah, desculpa. Não era o Tudo bem. peeling, é o lifting. Bom, pergunta polêmica, Polêmica, né? Pode substituir. Eu acho que dá pra gente trazer essa resposta quando feito na hora certa e com acompanhamento certo. Né? Claro que existem algumas situações de pele que já tá num grau de flacidez que você vai tratar, vai melhorar, mas não vai entregar o resultado de um lifting. Mas se você fizer um acompanhamento, né, uma idade certa e for fazendo esse tratamento, né, preventivo, dificilmente você vai querer fazer um lifting depois. E digo mais, pessoas que querem fazer um lifting, elas podem até fazer tratamentos estéticos para melhorar essa pele, até porque o resultado do lifting fica melhor ainda. É mesmo? Sim. Ajuda, então? Ajuda. Que ótimo. Bom, preenchimento deixa o rosto inchado? Quando mal feito, sim. Fica redondo. O preenchedor no lugar errado e volume errado, camada errada... E que a gente já viu muito, né? Fica uma porcaria. Em Hollywood, então... Uma porcaria. Né? Quantas vezes a gente... Eu lembro de um caso da Demi Moore. Você lembra disso? Lembro. Maravilhosa, que ela tá uma diva agora, né? Com 60 e poucos anos, né? E eu lembro que ela apareceu num vídeo e que parou o mundo, assim, né? Você lembra disso? Sim. Um desfile, exatamente. Foi. Ela transformou agora, né? Transformou. Um preenchedor mal feito fica horrível. Drenagem elimina gordura? Drenagem elimina gordura? Não. Só são uma drenagem mágica. Não elimina gordura. O que elimina gordura é rir. Aquele. É o meu protocolo exclusivo. Meu protocolo. Tá. Quem emagrece muito sempre precisa de procedimentos estéticos? Vou te falar que se a pessoa quer um emagrecimento bonito, se ela associar um tratamento estético, ela vai garantir que ela tenha realmente essa volta da pele e a pele vai ficar bem bonita. Aí tem algumas histórias. Eu vou emagrecer primeiro, depois eu vou tratar a pele. Pior coisa, tem que tratar desde o começo. Esse é o ideal, porque aí você consegue garantir que a pele volte. Querer emagrecer depois, tratar a pele depois, dificilmente. Aí melhora um pouco, mas se faz do começo, aí sim fica top. Muito, muito bom. Tá bom. Todo mundo pode fazer procedimentos estéticos? Todo mundo pode fazer. Mas nem todo procedimento é para todo mundo. Gostei dessa resposta. É isso aí. Não é? É isso aí. Você costuma dizer que estética vai muito além da aparência. Como ela impacta a autoestima dos seus pacientes? Olha, eu vejo diariamente lá essa transformação. Eu vejo, tem até alguns casos, até tem um vídeo meu de uma paciente que eu divulguei, de uma situação que eu sempre conto. Quando ela chegou meio traumatizada, porque ela tinha ido passar numa outra clínica e a pessoa teve a infelicidade de fazer uma avaliação, como você tinha comentado, apontando todos os problemas, né? Que não é um problema, né? Mas, nossa... As imperfeições, né? Você tá com a pele feia, você tá murcha, você tá sem boca, você tá não sei o que... Assim, acabou com a raça dela. Ela falou que ela saiu depressiva. E ela, quando chegou lá na clínica, ela chegou assim, toda fechada, sabe? O rostinho pra baixo, tímida e tal. E eu comecei a conversar com ela, fui fazendo, né, a avaliação, e ela me contou essa história. E aí eu falei, putz, né, que chato isso. E aí, enfim, resumindo a história, consegui fechar uma proposta para ela, para ir tratando ela. E ela, em 2 meses, ela chegou assim, toda bonita, em pé, rosto para cima. Outra pessoa, outra postura. Porque trabalhou que é a autoestima dela. Então a autoestima, ela transforma, uma autoestima bem trabalhada, transforma a pessoa. Eu não tenho dúvida. Agora, por último, teve algum caso que, assim, você usa como case da clínica? Esse é um, né? Mas, assim, teve algum que, de fato, você fala assim, esse marcou
a minha carreira profissional? Tem muitos, pra ser bem honesta. Muitos. Alguns que eu não posso nem usar. Imagino. Alguns eu acompanhei. Alguns você acompanhou? Eu acompanhei. Tem alguns andando aí dizendo outras coisas. Dizendo que não foi você. Dizendo que não foi eu, mas fui eu. Foi. E tudo bem. Faz parte. Faz parte, a vida continua. Mas eu tenho vários casos surpreendentes, assim. É muito lindo. Até tento colocar algumas pessoas lá no meu Insta. Pessoas realmente de transformação do corpo, que tava com aquele abdômen super boloso, que já tinha tentado de tudo e não tinha conseguido. Fez o protocolo e a barriga assim, ficou super linda. Parte de rejuvenescimento. Eu tenho uma faixa etária de pacientes de mais maduras, né? 60, 70, 75. E essa transformação, né? Tem até uma paciente que ela é bem conhecida aqui na Granja, a Mara, que ela é toda pra cima, toda alto astral. E ela é super natureba, assim, não gosta de nada muito invasivo. A gente começou a fazer o High Pro, alguns procedimentos. E ela falou, nossa, eu adorei, tô super linda. E ela super, assim, fala de mim pra todo mundo. Então é muito legal e gratificante poder transformar, né? Trazer um pouquinho ali, uma ajuda. E você mexer, impactar ali na imagem da pessoa. E ela sentir que a vida dela mudou, o astral dela muda, porque ela tá se sentindo bem. E isso pra mim é impagável. Claro. E você deixaria um recado, assim, para aquela pessoa que tá insatisfeita com o corpo, com o rosto? O que você diria para essa pessoa e que tem medo de um procedimento estético? Me procura. Bom, o medo faz parte, e eu vou até falar para os pacientes, eu acho bom quando tem medo. Porque quando não tem medo, ela se aventura em qualquer lugar e faz porcaria, na maior parte das vezes. Então quando a pessoa tem medo, é bom, porque ela é mais cautelosa, a gente vai devagarzinho e tal. Porém, o medo, na maior parte das vezes, é porque ela desconhece o processo e o que vai acontecer. Então lá na clínica, a gente tenta ser muito didático, tenta realmente ensinar as pessoas o que vai acontecer, o que está sendo usado, o que acontece no corpo dela, porque a partir do momento que ela tem um conhecimento, ela tem confiança. E aí ela realmente, com essa confiança, começa a fazer essa transformação e de 100 fica satisfeita. Eu acho que você pontuou aí uma questão muito importante. Chama-se confiança. No momento que você tem uma pessoa que trata de você, né? E você cria essa confiança, essa segurança. Então, assim, se você disser pra mim, olha, Rô, eu acho que fica legal pra sua idade, pra sua pele, eu vou acreditar, né? Porque a gente criou um laço de confiança. Eu acho que o grande desafio na tua área é criar esse laço de confiança. Sim. Porque muitas ou muitos devem chegar doloridos, como você falou, ou porque teve uma avaliação muito drástica, ou porque teve um procedimento mal realizado. Então, eu acho que é isso que faz com que você tenha tanto sucesso também. Porque você, a partir do momento que você vai trabalhando o rosto, o corpo dessa pessoa, e eu sou um exemplo disso, você vai criando confiança. Você vai criando esse relacionamento, exatamente, né? Exatamente. Isso pra mim é muito importante. Eu acho que todo mundo que passa comigo, claro que a gente, ainda mais a gente, falando até da gente, né? É uma história antiga, né? Uhum. E isso é construído com o tempo mesmo. Então pensa, a gente demorou um tempo até para que a gente pudesse, né? E a gente tava lá no começo, se ajudando. Então acho que como foi com você, isso acontece com muitas. E para as novas também, ter realmente essa tranquilidade que lá a gente começa devagar, no que realmente a pessoa precisa, cada passo um na frente do outro. Lá eu tenho uma conduta que eu sempre recomendo o que realmente é necessário, nada além daquilo, né? Então assim, a gente tenta realmente trabalhar isso para que com o tempo e com a confiança, até porque ninguém também acerta tudo, né? Claro, a gente tem que realmente fazer um processo de conhecimento e vai realmente validando isso. Mas na maior parte das vezes, essa coisa mais cautelosa, no meu ponto de vista, sempre é mais seguro. Sempre é mais seguro, sem dúvida, eu concordo plenamente. Bom, estamos aqui terminando, mas deixe seu recado agora aqui. Agora aqui? Tá. Como
Como as pessoas te acham? Eu vejo seus vídeos sempre no Instagram, mas deixa aí a sua página e o local que você atende, né? Bom, eu tô no The Square, né? Quem aqui da Granja sabe onde é, porque é o nosso Claro. point. Meu Instagram é clinic.andrada. Perfeito. E é lá que as pessoas podem falar com você. É isso. Só fiquei em dúvida se é o contrário agora. Não, eu acho que… É isso Peraí, mesmo? vamos… A gente já Ou é vai… andrada.clinic? Acho que é isso. Desliguei, você tá com o seu celular. Tudo Tô. bem. A gente já vê já. A gente já vê já, Nossa, não tem me deu problema. um branco. Mas se não for, é andrada.clinic, né? Andrada.clinic. Eu acho que é isso. Ué? Mas de qualquer forma, Então, vai te achar. É fácil olha. me achar. Andrada.clinic. Até se eu colocar Andrada, só aparece É isso que eu ia falar, lá. vai aparecer. É Hugo Andrada. É isso aí. Bom, foi um prazer te receber. Eu termino o nosso podcast te servindo esse petit deli Que delícia. da Cacau Show. Escolha aí. Vou pegar um desse aqui, hein? Eu vou no maracujá que eu amo. E um cafezinho aqui do nosso Cacau. Foi um prazer te receber. Delícia. Eu que agradeço. E olha, sucesso sempre. Continue essa pessoa ligada na tecnologia, ligada nas últimas tendências. E assim, uma pessoa que a gente vê que você ama o que você faz. Isso é muito importante para a gente obter o sucesso. Eu acho que o grande desafio de um empreendedor, seja ele da área que for, claro, é o conhecimento, sem dúvida, né? E o talento vem muito desse conhecimento, experiência que você tem, mas é o amor que você faz, a dedicação, né? Não teve uma vez que eu tenha chegado na clínica e você trabalhado lá, eu sei que você trabalha às vezes o dia inteiro naquele High Pro, que é o dia inteiro, ele mal almoça. E ele sempre tá sorrindo, nos recebendo com tranquilidade, serenidade, nos escutando. Meio que um psiquiatra, psicólogo. Que tem muito isso, né? A gente… muitas vezes a gente associa mesmo, né? Essa procura pela autoestima, porque a gente tem outras dores e é natural isso. A gente tem que saber dissociar, mas… isso acontece. Então, muito obrigada e eu te desejo todo sucesso e que esse podcast chegue para muitas pessoas e vale conhecer, viu? Eu sou prova viva de que eu acho que eu só melhorei, tá? Com certeza. E é isso. Super agradeço e um brinde a nós. É isso aí. Mais uma vez, Cacau, obrigada. Até o próximo episódio, hein? Fiquem aí ligados.